Por exemplo, se você tiver um solo que tem um grande número de nematóide, então você vai plantar uma determinada cultura que seja altamente tolerante ao nematóide, ou seja, resistente ao nematóide, para com que não ocorra a multiplicação desse nematóide. Porque então, se eu pegar e mudar, tirar uma determinada cultura que é multiplicadora de nematóide e plantar a próxima, que é multiplicadora de nematóide, eu simplesmente vou estar dobrando o meu problema. Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um café e também vai falar sobre rotação de culturas. Então, a gente vai fazer uma pequena disputa aqui para ver quem faz o melhor café. Então, tá, o que é? Integra um pouco a gente nesse assunto. O que é a rotação de culturas? A rotação de cultura é uma maneira que você está corrigindo, preparando o seu solo. Tá? É uma técnica de correção de solo. Tá? Então, se você fizer uma rotação de cultura, isso significa dizer que você está obedecendo um manejo que seja favorável à correção do solo e o armazenamento de mais macros e micronutrientes no solo. Então, é algo que vai beneficiar o solo em si. Isso. É um tratamento específico para o solo, que é um fácil manejo, que a rotação de cultura é nada mais que você diversificar a determinada cultura que você coloca no solo. Por exemplo, você plantar hoje soja, esse ano você fez o plantio de soja, por exemplo, no sequeiro. Então eu plantei soja no sequeiro, né? Após eu retirar a soja, eu entro plantando milho ou sorgo, ou se não feijão. Você plantou então, a soja mais cedo. Então, você diversificar. Então você nunca deva pegar e estar repetindo a mesma cultura no solo. Seria a monocultura. Monocultura. E por que eu não posso ter uma monocultura? Por que eu não posso arcar com isso? A monocultura, ela traz diversos fatores prejudiciais ao solo. Por exemplo, você tem, no processo de monocultura, você vai estar simplesmente multiplicando vários índices de fungos e bactérias, certo? Você vai ser um fator multiplicador. Se você pegar e praticar a monocultura, você vai estar esgotando o seu solo, porque você está trabalhando com um único tipo de cultura. Isso significa dizer que você pode pegar e estar retirando só uma espécie de macros e micronutrientes específico para aquela cultura, porque ela absorve mais. Enquanto você vai falando, eu já vou preparando. E tem um detalhe importante: se a prática da monocultura vai dificultar você efetuar o controle de pragas aéreas. Tá? Além de dificultar você efetuar o controle de praga do solo, você também vai ter dificuldade em efetuar o controle de pragas aéreas. Por exemplo, você vai ter dificuldade no controle de lagarta, você vai ter dificuldade no controle da mosca branca, certo? Você vai ter dificuldade no controle do percevejo. Então você vai ter vários problemas se você pegar e praticar a monocultura. Mas por quê? Por mais que se você pegar e estiver plantando uma única espécie naquele solo, isso significa dizer que você vai estar demandando uma grande oferta para determinado tipo de inseto, certo? E com isso, esses insetos cada vez vão se multiplicando mais naquela área. Por isso que vai dificultar. Por exemplo, se você plantar uma determinada cultura que ela tem uma grande infestação de lagarta, isso significa dizer, se eu retirar ela e plantar novamente, cada vez eu vou aumentando o número de borboleta na área e com isso aumentando o número mais de lagarta. Então multiplicando mais. Então acaba que quando você tem uma cultura, você vai ter muita demanda por uma determinada praga, é isso? Isso. Aí eu vou estar multiplicando muito a determinada praga. Principalmente aquela praga que ela usa, aquela cultura que eu plantei como alimento. Tem muita dúvida assim, que tipo, a rotação de cultura é você plantar milho, só milho, e depois você trocar? Ou é você, por exemplo, ter uma área com milho, soja, ter várias culturas numa área só? Você ter várias culturas do lado uma da outra não significa dizer que você está fazendo rotação de cultura. Tem muito cuidado a respeito disso aí. Então, você tem uma área lá, por exemplo, de 100 hectares. Eu plantei 20 hectares de milho, 20 de soja, 20 de feijão, certo? Plantei um pouco de trigo,
Tá? Isso significa dizer que eu não estou fazendo a rotação de cultura. Então, para mim estar efetuando a rotação de cultura, na próxima safra, aonde eu plantei a soja, eu não posso plantar soja mais. Eu tenho que plantar outra cultura. Aonde eu plantei o milho, eu não posso plantar o milho mais. Então você ter uma área inteira com uma cultura só e depois trocar, é considerado uma rotação de cultura? Isso, aí é considerado uma rotação de cultura. Desde que seja de espécie diferente, que tem que ter muito cuidado. Você tem as plantas que são classificadas como folha estreita e tem as plantas que são classificadas como folha larga. Tá? Por exemplo, se você pegar e plantar soja e logo em seguida você plantar feijão, pós-plantio de soja, você plantar feijão, isso significa dizer que você está trabalhando com as mesmas espécies de leguminosas. São todas folha larga, então classificado como folha larga. Isso significa dizer que tanto a soja quanto o feijão vai consumir os mesmos nutrientes. Eles vão consumir praticamente os mesmos nutrientes e vão ser multiplicadores das mesmas espécies de doença. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então quando você efetuar um plantio de uma determinada planta que seja folha larga, você tem que pegar no próximo plantio, plantar uma espécie de planta que seja folha estreita. A rotação de cultura, por mais que ela só beneficie o solo, ela aumenta a produtividade da folha ou não? Sim. Se você efetuar a rotação de cultura adequadamente, seguindo todas as normas técnicas necessárias, isso significa dizer que você vai ter um aumento de produtividade no próximo plantio. Tá? Então, se eu peguei e plantei numa determinada área soja e logo em seguida fui e plantei milho, se eu pegar e voltar plantando soja, eu vou ter uma produtividade mais alta, certo? Porque se eu pegar e plantar a mesma soja novamente na mesma área, eu vou simplesmente ter uma redução de produtividade. Pode acontecer que é uma redução de produção. Você disse que quando você tem uma monocultura, fica difícil você pegar e controlar pragas. Mas facilita muito quando você está com uma diversidade de culturas ali, você fazer o controle dessas pragas, ou não vai fazer tanta diferença assim? Na realidade faz em termos de pragas aéreas, você vai ter, se você tiver várias culturas uma próxima da outra, algumas vai servir de refúgio para a outra. Então vai ajudar no controle de praga aérea, mas não na correção do solo. A correção do solo é fazer a rotação de cultura. E como a rotação de cultura ela vai facilitar a reposição de nutrientes do solo. Você mesmo disse que vai ajudar, porque uma planta às vezes ela consome só um nutriente, entrega só um nutriente, acaba tendo escassez de nutrientes. Daí por isso que você faz a rotação, que é para ter todos os nutrientes ali. Agora, a rotação de cultura, ela pode substituir a correção de nutrientes do solo, você ter ficado adubando ali, ou mesmo fazendo uma rotação de cultura muito boa, você ainda vai ter que continuar ali na correção? A rotação de cultura, ela não vai dispensar você estar utilizando adubos químicos para o plantio. Não dispensa. O que vai fazer a rotação de cultura é que determinada cultura que você efetuar o plantio, se ela tiver raiz profunda, isso significa dizer que ela vai buscar micronutriente que já foi lixiviado em profundidade, tá? E vai trazer para a superfície do solo. Tá? Então determinadas culturas funcionam como carreador de macros e micronutrientes. Então se você pegar e tiver um solo que já ocorreu bastante lixiviação e você plantar, por exemplo, um nabo forrageiro que apresenta raízes profundas, isso significa dizer que essa cultura ela pode estar trazendo aí os macros e micronutrientes mais para a superfície do solo. Quando você efetuar o plantio de uma soja ou de um milho, certo? Após a retirada dessa cultura, vai ter mais facilidade desse plantio que você efetuou aí, está capturando os macros e micronutrientes do solo. Porque os macros e micronutrientes que estavam em profundidade, estavam muito fundo, eles já se encontram na superfície do solo. Então, na verdade, substituir não vai, só vai ajudar, facilitar. Vai ajudar e muito. Porque vai aumentar a disponibilidade de macros e micronutrientes na superfície do solo, ao qual facilita a raiz da planta que você efetuou ali, o plantio ali, tem uma grande absorção. Agora é a hora de provar o café, né? Não sei se ficou bom. É meu primeiro café assim. Você falou que ela vai ajudar para praga, vai aumentar a produtividade, vai
Ficou bom? Bom. Você falou que ela vai aumentar a produtividade, vai ajudar no controle de praga, ajudar na correção do solo. Agora, tem outros benefícios além desses que eu não consegui especificar? Na rotação de cultura? Exatamente. A rotação de cultura ela traz grandes benefícios também, principalmente ajuda a controlar a quantidade de matéria orgânica necessária para o solo. Então, você efetuando a rotação de cultura com eficiência, isso significa dizer que você está repondo matéria orgânica para o solo. Esse é um dos fatores também muito importantes. Então, quanto mais matéria orgânica você repor para o solo, isso significa dizer que vai diminuir vários fatores que podem ocorrer nesse solo, principalmente erosão, compactação, certo? E também falta de disponibilidade de determinados macros e micronutrientes. E para fazer uma rotação de cultura, é só eu ficar mudando de cultura aleatória, por exemplo, de espécie aleatório. Por exemplo, se eu estou no feijão, eu mudo para qualquer outra cultura que não usa o mesmo nutriente do feijão. Ou para eu fazer uma rotação de cultura bem rotacionada, que seja bem eficiente, eu vou ter que seguir um certo parâmetro ali. Para você ter um resultado melhor em termos da rotação de cultura, você tem que seguir alguns critérios técnicos. Levar em consideração a época de plantio, as condições climáticas que ali se encontra, para você estar escolhendo uma nova cultura para você plantar na área. Certo? Então, não simplesmente você pegar e plantando aleatório. Então, primeiramente, você tem que fazer uma análise do solo, ver como é que está o seu solo. Se você precisar de plantar uma cultura que tenha de buscar macros e micronutrientes em profundidade, até 80 centímetros de profundidade, isso significa dizer que você tem que escolher a cultura adequada, que apresenta um sistema radicular, que é as raízes, apresenta as raízes, que vai até essa profundidade de 80 centímetros. Isso aí você tem que levar em consideração esses critérios. Então é muito importante você pegar e fazer um levantamento primeiro em termos de análise de solo, para depois você definir aquilo que é mais favorável você pegar e fazer o próximo plantio. Então é você, antes de plantar, ver o que está faltando ali no solo, ver se tem algum problema, para procurar a planta que melhor vai resolver aquele problema. Por exemplo, se você tiver um solo que tem um grande número de nematóides, faz a análise, verificar, apresentar grande número de nematóides, então você vai plantar uma determinada cultura que seja altamente tolerante ao nematóide, ou seja, resistente ao nematóide, para com que não ocorra a multiplicação desse nematóide. Porque então, se eu pegar e mudar, tirar uma determinada cultura que é multiplicadora de nematóide e plantar próxima, que é multiplicadora de nematóide, eu simplesmente vou estar dobrando o meu problema. Então, ao invés de você estar diminuindo esse problema, simplesmente você vai estar dobrando ele. Porque você retirou uma cultura que é multiplicadora de nematóide e plantou uma outra que é multiplicadora de nematóide. A rotação de cultura, se você souber escolher o tipo de planta que você vai plantar, também ajuda a combater praga. E muito. Ajuda a combater e muito. Todas as espécies de praga. Tanto praga aérea quanto praga de solo. E na hora de eu plantar, eu também vou ter que prestar atenção no clima, certo? Isso, às vezes, parece que vai ter vai chegar uma temporada do ano que não vai chover tanto, é melhor plantar uma planta que aguente passar por esse período, certo? Isso aí tem que considerar. Isso aí você tem que levar em consideração. Para cada período, para cada tempo, você tem que escolher a planta específica. Então, se você tem aquela planta que você deva plantar ela no mês de outubro, você tem que ter a que é adequada plantar em setembro, você tem a que é adequada plantar em novembro. Então, isso aí tudo na classificação, principalmente a hora que você vai adquirir a semente, aí vai estar as especificações, tá? A época de plantio de cada uma. Então, tem que seguir a critério rigoroso a época de plantio de cada cultura. E aqui para Minas Gerais, porque a rotação de cultura ela pode variar de região para região, porque o clima muda. Então aqui para Minas Gerais, qual que é a melhor rotação de cultura que você recomenda e por que disso?
Aqui para Minas Gerais, quando tiver condições, você pegar e tá fazendo para fazer rotação de cultura, usar o nabo forrageiro, tá? Porque é uma planta que apresenta sistema radicular profundo, tá? Que tem uma grande possibilidade em trazer macros e micronutrientes para a superfície do solo, tá? Mas muitas das vezes o pessoal faz rotação de cultura também com milheto. O milheto também é para quê? Para pegar e aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, tá? Então você tem essas duas opções que é para a nossa região. Nós temos o milheto, o nabo forrageiro, né? E trigo também é excelente para rotação de cultura, porque tem muita matéria orgânica. Então as espécies que são mais recomendadas para efetuar a rotação de cultura aí é o trigo, o nabo forrageiro, tá? E mais o milheto. Então você você faz, por exemplo, uma plantação de soja, daí você escolhe uma dessas culturas. Isso. Faz a plantação de soja, faz uma plantação... Na realidade, nós efetuamos a plantação de soja, você efetua a plantação de soja, aí retirou a soja, como soja é um multiplicador de nematóide, apresenta grande multiplicador de praga de solo, que é nematóide, fusário, você retirou a soja, é importante escolher uma variedade de milho, primeiro, que é para plantio safrinha. Escolhe uma variedade de milho que são altamente resistentes ao nematóide, certo? Para diminuir a infestação do nematóide na área. E após retirar esse milho, tá? Se possível, plantar uma outra cultura que seria milheto, ou nabo forrageiro, tá? Para fazer como rotação também de cultura. Às vezes um cara, às vezes a pessoa não é tão experiente assim, ela não tem uma noção de como funciona cada planta. E você acha que para quem está pensando em fazer uma rotação de cultura, é melhor ele escolher uma planta que ele não tem tanta informação sobre ela, ele não sabe o que fazer se acontecer algum problema, ele não sabe como aquela planta funciona. Você acha que é melhor a pessoa pegar uma planta, escolher uma planta dessa para fazer rotação, ou escolher uma planta que ele já tem muito conhecimento, que já tem muita experiência, mas que não vai dar tanto resultado assim na teoria, igual aquela outra planta? Essa questão aí de escolha aí, hoje tem várias informações que pode buscar informações, porque na região do Cerrado, principalmente em Minas Gerais o pessoal não tinha o costume de plantar trigo após a colheita da soja, tá? Hoje nós já temos várias áreas de trigo, o pessoal colhe soja, certo? E já vem e entra plantando trigo, tá? Então o trigo na nossa região era muito pouco plantado, como safrinha. Hoje o pessoal já está plantando muito. O trigo também é uma excelente cultura para rotação de cultura. O que muitas das vezes o produtor se sente inseguro porque por falta de informação, certo? Mas nós temos várias opções aí hoje em dias para efetuar essa rotação de cultura. E as informações ele pode ter fácil acesso via internet para procurar, ou pode olhar na internet, vai conseguir adquirir essas informações com grande facilidade, certo? O qual vai ajudar ele a estar posicionando a cultura adequada para usar no seu solo. Então ele é realmente buscar a informação, Isso. buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, porque cada dia está mudando. Então nós entramos, hoje a área de plantio de trigo em Minas Gerais já aumentou muito, sendo que há 10 anos atrás quase ninguém plantava trigo em Minas Gerais, certo? Principalmente na safrinha, ninguém plantava safrinha, trigo. Hoje tem muitas áreas de trigo na safrinha. E para quem vai plantar várias culturas em uma área, também tem plantas que funcionam melhor na sombra, tem plantas que funcionam melhor pegando mais sol. E para quem vai plantar várias culturas numa área, e fazer, por exemplo, aqui eu plantei soja e aqui eu plantei milho. E daí, depois, na hora de fazer o replantio, onde eu plantei milho eu vou plantar soja. Fazer essa rotação assim. Como eu disse, tem plantas que funcionam melhor na sombra, tem plantas que funcionam melhor pegando sol, tem plantas que, por exemplo, a mosca branca gosta de feijão, por exemplo. Às vezes você plantar o feijão do lado da beterraba, às vezes a beterraba, só um exemplo, eu não sei se isso é verdade, às vezes ela não gosta da beterraba e daí ela não pega no feijão. Na hora do cara for fazer essa plantação aí, diversificada, você acha que ele tem que... Esse é um grande fator que ele tem que se importar muito?
Essa questão aí deve ser analisada, porque se você tiver, por exemplo, alguma cultura que seja multiplicadora de um determinado inseto, tá? Então, se você plantar uma outra cultura que, como refúgio, isso aí pode ajudar no controle, certo? Isso aí já foi comprovado, certo? Mas principalmente é utilizado muito essa técnica para as culturas transgênicas. Você planta a cultura transgênica, que é altamente resistente à lagarta, né? E planta uma outra cultura que não seja resistente à lagarta. Por quê? Para ocorrer um refúgio, o que nós chamamos de refúgio. Aquelas lagartas que iam para a cultura que é transgênica, elas vão simplesmente concentrar tudo em um único local. Ela concentrando na área de refúgio, vai ficar mais fácil você efetuar o controle. Tá? Então, se você pegar e tiver o que nós chamamos de refúgio, e os insetos pegar e concentrar mais nessa área de refúgio, isso significa dizer que o seu sucesso em termos de controlar vai ser muito mais. Então, o café ficou bom? Ficou bom. Agora você vai fazer o próximo. Esse vídeo vai ao ar na terça, e vai ter mais outro vídeo que vai ao ar na sexta-feira. No vídeo de sexta-feira é ele que vai fazer o café. Vamos ver que vai ser o melhor. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, manda pra ela também. Bora espalhar o conhecimento por aí. Eu sou o Pietro. Eu sou a Níntia. E tchau. Tchau.